Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de contação de história aqui no Via Cultural Mix. Vamos nessa! Muito bem, na nossa primeira aula, a gente te fez um convite a começar a olhar para a comunicação, começar a olhar para a contação de história, referência, o que funciona, o que não funciona. A gente jogou um montão de informações para que vocês pudessem começar a olhar para isso. A partir de hoje, na nossa segunda aula e nas próximas aulas, a gente vai começar a descer um pouquinho mais no que são os pilares da comunicação. É claro que quando a gente fala sobre comunicação, os pilares são gigantes, existem muitos meios de estudo. Aqui a gente vai falar com foco em uma comunicação clara, beleza? Mas sobre narrativa, sobre construção de história, sobre contação de história. Então é interessante que você não tome como verdade absoluta, mas que você experimente isso dentro do que a gente está se propondo a fazer aqui, beleza? Para que a gente comece a organizar as nossas ideias, pensando que só fala bem quem pensa bem, como nós já trouxemos na aula passada, é importante que a gente tenha muita clareza do que é o nosso primeiro pilar de comunicação. Stanislavski, quando ele escreve a construção do personagem, ele fala muito sobre isso, sobre objetivo de fala. O meu mestre, Beto Silveira, que é onde eu me formei em teatro, também trazia isso de uma forma muito clara, sempre questionando. Quando eu estou em cena, contando uma história, narrando um fato, para que eu estou fazendo aquilo e para quem eu estou fazendo aquilo? Então, como pilar de comunicação, esse é o nosso primeiro. Para que e para quem? Mas o que é isso? O que isso quer dizer? Veja, quando você fala algo específico para sua mãe, por exemplo, você tem uma forma de falar, existe uma abordagem diferente, existe uma musicalidade diferente. Quando você conversa com a sua professora, esse tom é outro, essa conversa acontece de uma outra maneira. Então é sempre fundamental que quando a gente for contar uma história, a gente tenha clareza de para quem eu estou falando. Eu saiba quem é o meu público. Hoje existem muitos estudos por conta do mercado publicitário que fala sobre o público-alvo. Não é isso. Quando a gente fala de público-alvo, eu estou falando sobre uma massa de pessoas. Enquanto comunicação, eu estou falando sobre uma pessoa. Por quê? É interessante que no teatro, por exemplo, a gente possa perceber que quando eu falo para todo mundo, eu não falo para ninguém. Mas quando eu falo para uma pessoa, eu falo para todo mundo. Por quê? Isso muda o tom da nossa conversa. Isso muda o tom da nossa fala. Isso muda o objetivo da nossa fala. Então, tenha sempre clareza de com quem você está falando. Feito isso, você entendeu quem é o seu público-alvo, a sua musa inspiradora, como dizia o meu mestre. Tendo clareza disso, tenha clareza do seu objetivo nessa fala. E veja, a gente sempre pergunta para quê? Porque o para quê te traz objetivo, te traz ação. O porquê é devaneio. Ah, para que você está me contando essa história? Ah, porque eu gostaria. Porque é filosofia. Não importa para nós agora, enquanto contação de história. Filosofia é maravilhoso, mas porque a gente vai fazer aqui não é objetivo. Então defina com quem você está falando, experimente essa musicalidade diferente, entenda e perceba na sua contação de história do dia a dia, das suas histórias, como isso oscila, como isso muda a partir de com quem você está falando. Identifique isso, para quem você está falando. Perfeito. Feito isso, entenda o para quê. E aí você vai me perguntar, poxa vida, então toda vez que eu for falar algo, eu preciso naturalmente criar um objetivo? É de bom tom que sim. No começo, a gente faz isso de uma forma pensada. A gente está falando de organizar a mente, de organizar a nossa linha racional para ter clareza nas nossas falas. Então, inicialmente, isso vai ser um processo forçado mesmo. Ao longo do tempo, quanto mais você experimenta isso, mais natural fica. A ideia é que a gente beba nas ferramentas do teatro, beba nas ferramentas de comunicação para contar as nossas histórias, e com o passar do tempo, a gente consiga utilizar de tudo isso de forma orgânica e não pensada.
Mas agora, como a gente está começando esse processo, é importantíssimo que você se convide, se permita a experimentar isso. Então tenha clareza de para quem e para quê. Perceba a diferença de tom de fala, de segurança de fala. Perceba o quanto você se sente mais à vontade ou menos à vontade quando você tem um objetivo estabelecido. Na construção do personagem, Stanislavski fala muito sobre isso, sobre eu entrar em cena, seja para fazer um monólogo de 1h30, ou seja para transitar de uma ponta a outra do palco, eu preciso ter um objetivo. Quando a gente vai contar uma história é a mesma coisa, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar com aquilo. Senão, vira mais uma história que se perde no meio do caminho, que tem pontos altos e tal, mas aquilo não cria impacto, não cria envolvimento com as pessoas. Então tenha clareza de com quem você vai falar e para que você vai falar. Qual é o seu objetivo em contar aquela história. Quando a gente começa a olhar para esse primeiro pilar da comunicação, que é o para quê e o para quem, a gente vai naturalmente se sentir mais seguro ao longo do tempo, tá? Isso a gente não vai conseguir alcançar nas 4 aulas, não. Aqui a gente vai te dar base para estudo, base para utilizar na sua vida. Então, é interessante que você absorva isso da forma mais dinâmica e fácil e prazerosa possível, para que ao longo do tempo você comece a notar tudo isso que a gente está falando aqui, não só na aula de contação de história, mas em todas as outras aulas. Mas é interessante que você preste atenção que quando você começa a entender, quando você começa a digerir melhor algum desses pilares de comunicação, você se sente seguro, mas você pode cristalizar. A gente vai falar sobre isso no terceiro pilar, mas preste atenção para que entendi para quê e para quem é só isso? É só isso, tô garantido, vou contar histórias de uma forma espetacular. Não. Entender isso, entender o para quem e o para quê, é só o primeiro passo, porque existem dentro desses 3 pilares outros pormenores que vão sempre transitar entre os 3. Um deles é, quando a gente está falando para alguém específico, ou seja, definir para quem eu estou falando, você naturalmente tem uma musicalidade diferente e uma forma de se comunicar. Mas existem técnicas, enquanto comunicação, que são necessárias de se repetir o tempo todo. Então é interessantíssimo que você preste muita atenção na forma das palavras. O segundo pilar da comunicação traz bastante disso, então não vou descer agora, mas preste atenção no formato de se comunicar, na clareza do que você está trazendo, na sua boa articulação. Existe um termo no teatro que a gente falava muito que é morde essa palavra. Existe uma palavra muito complexa, uma palavra muito difícil de dizer. Você morde aquela palavra, você saboreia aquela palavra para que eu dê visibilidade para quem eu estou me comunicando do que é aquilo. Quanto mais clareza você tiver nessa linha racional que a gente está instigando você a pensar aqui, melhor. Mas para além disso, o que mais eu preciso fazer? Então, enquanto comunicação, entender o para quê e o para quem é o primeiro passo, ter total cuidado e atenção na sua dicção, na sua pronúncia, em como você gesticula para contar essas histórias, isso também é importante, e a nossa presença física. De nada adianta se eu entender para que e para quem, se eu estiver contando uma história fisicamente desinteressado naquilo que eu mesmo estou falando. Então é interessantíssimo que a gente perceba o nosso físico, perceba o nosso vocal e perceba que a soma deles traz segurança, traz força, traz impacto para o momento de você contar uma história. Então, além da sua comunicação clara e direta, com o racional bem mapeado, com as suas ideias bem destrinchadas, além disso, tem esse cuidado vocal, que isso transita na comunicação de um modo geral, não tem nada a ver com esses 3 pilares, ele desce e dança entre todos eles, e a sua postura corporal. É interessantíssimo que você tenha presença no momento de contar uma história. E aí, para a gente pensar nisso de uma forma mais palpável, estar presente, corpo presente, é estar aqui e agora. Então, é a gente tentar, como falamos na aula passada, é a gente tentar olhar para a nossa contação de história, também pensando no ritmo, também pensando na aceleração ou não da nossa fala, sempre trazendo o seu pensamento para cá. Lembra que só fala bem quem pensa bem e pensa bem quem está aqui agora. Preste bastante atenção sempre nisso. Além desses 3 pilares que vão ser os pilares master da nossa comunicação, existem outras ferramentas que vão transitar. Dentro de para quê e para quem, pense sempre como, porque aí eu entendi para quem, então como eu estou me comunicando, como é a minha voz para aquela pessoa, como é a minha embocadura para falar com aquela pessoa, como é a minha articulação para contar aquela história. Isso é um ponto para a gente olhar. E o nosso objetivo. Preste atenção. Tem clareza de movimento? Então vou cruzar a estação do metrô que está lotada. Você sabe para onde você vai. Quando você tem o seu caminho traçado, claro,
você não esbarra em ninguém. Isso está muito associado a ter um objetivo. Quando você conta uma história, é a mesma coisa. Tenha objetivo com o que você está contando, para que você está contando, porque naturalmente o seu corpo vai te colocar em um lugar presente, vai te colocar em um lugar seguro, firme, com uma postura excelente para contar com segurança as suas histórias. Então comecem a olhar um pouco para isso, comecem a se atentar na sua fala, na sua postura durante a fala e como você tem contado as suas histórias, pensando agora no primeiro pilar. Para quem você está falando e para que você tem falado. Certo? Acompanhe a Via Cultural, o Via Cultural Mix continua, as nossas aulas continuam nas próximas semanas, mas para além disso, tem conteúdo no Instagram, aqui no YouTube, então fiquem com a gente, saboreiem esses conteúdos não só de contação de história, mas todos os conteúdos pensados com muito carinho pelos outros professores também. Experimente tudo isso, na semana que vem temos mais um encontro, fique bem, nos vemos na próxima semana, muito obrigado, tchau!